Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre aneurisma de aorta abdominal. E o meu convidado é o Dr. Luiz Henrique Dias. Ele é cirurgião vascular e endovascular do HCOR e da Unifesp e também coordenador do Programa de Aprimoramento de Doenças da Aorta do HCOR. Luiz, prazer te receber no podcast. Prazer é meu, Cris. Para a gente poder falar desse assunto tão importante que muitas vezes é um achado. A gente sabe que a pessoa vai fazer um ultrassom, descobriu que tem um aneurisma no abdômen. E aí? Aí já apavora, né? Então, a gente vai desmiuçar aí um pouquinho, tirar as dúvidas das pessoas e chamar atenção para essa doença que pode ser fatal, Sim. Né? Então, para a gente começar, como que a gente define um aneurisma? Vamos lá, Cris. Quando a gente fala em aneurisma, nós estamos falando em dilatação de um vaso. E pode ser qualquer vaso, tá? A definição de aneurisma é quando esse vaso tem uma dilatação maior do que 50% do diâmetro esperado daquele vaso naquele lugar. Vou dar um exemplo para decifrar isso aí que eu falei. Se tem um vaso que o diâmetro dele esperado no corpo humano seja de 1 centímetro, se ele tiver com mais de 1,5 cm, ele é um vaso aneurismático. Sim. Tá? Então isso vale para qualquer vaso. E os aneurismas arteriais, o lugar mais comum de se encontrar é na aorta abdominal. Tá. A maioria dos aneurismas que a gente encontra, a maioria deles estão lá na aorta abdominal. E uma definição prática para aneurisma de aorta abdominal é quando ela tem mais do que 3 centímetros. Vou melhorar. Se tiver 3 centímetros ou mais, já é considerado uma aorta aneurismática. Tá, entendi. Porque, gente, a aorta, quando ele fala da aorta abdominal, é o grande vaso, né, Luiz? Sim, que isso. desce no abdômen e dele saem vários. Que vai para vários órgãos, né? Vai para o rim, vai para o intestino, para o estômago, para tudo. A aorta, né? A aorta é o nosso maior vaso do corpo. Né? Ele sai direto do coração, passa pelo tórax e caminha em direção ao abdômen. Nesse trajeto, ele manda ramos que alimentam o cérebro, os braços, o intestino, o fígado. Todo mundo. E aí, quando chega mais ou menos na altura do umbigo, divide em 2 artérias que vão irrigar as pernas. E é nessa região da aorta abdominal que tem a maioria dos aneurismas. E a maioria ainda dos aneurismas estão na aorta abdominal, na parte abaixo das artérias do rim. Essa infrarrenal que a gente chama, né? Exato, que é o aneurisma de aorta abdominal e infrarrenal. Esse é o mais comum de todos. É, porque a gente vai depois ter um podcast sobre a aorta torácica, né? Então, gente, a aorta ela é um guarda-chuva, né, Luiz? Isso. Então, quando ela faz essa voltinha do aneurisma da aorta, ela é da parte do tórax, ela já começa a descer no tórax também, né? Isso, e aí perfeito. depois ela desce para o abdômen. Então, a gente tem as doenças da aorta torácica, que não é o nosso objetivo aqui, e da aorta abdominal. Perfeito. E aí, eles têm tipos também, não tem? Esse aneurisma, ele pode ser de um jeito, de outro. Como é que é Sim. isso daí? O mais comum é o fusiforme. É quando o aneurisma dilata em todas as direções da parede. Então imagina que é como se fosse uma bexiga que encheu. E tem um aneurisma sacular, que é só um ladinho da parede que ele dilata. Então, tipo uma bolsinha, assim? Tipo uma bolsinha, como se fosse uma verruga na aorta. Tá. Esse é menos comum. Esse é menos comum, mas igualmente pode ser fatal, tanto quanto o aneurisma de aorta fusiforme, que é o mais comum. E um outro tipo que é o mais comum também, tirando desse formato, né, que é o fusiforme, é a localização. Então, como a gente já falou, o infrarrenal dos abdominais, a posição infrarrenal é a mais comum. Tá. E nos abdominais ele ainda pode ter a posição suprarrenal, ou seja, está dilatado acima das artérias do rim, ainda dentro do abdômen. Esse é um diagnóstico menos frequente, é mais ou menos 5% dos aneurismas de aorta abdominal, 95% são aneurismas de aorta abdominal infrarrenal e 5% são aneurismas de aorta suprarrenal, que pegam essa região acima das artérias renais. E a maioria não dá sintomas, né? Faz maioria. um ultrassom e descobre. É Exato. Assim mesmo, né? A imensa maioria são o que a gente chama de diagnóstico incidental. Então, por exemplo, um paciente vai fazer um ultrassom de próstata. Aí vai fazer ultrassom de próstata, o ultrassonografista encontra lá o aneurisma de aorta abdominal. Ou então vai fazer um ultrassom de vesícula, um ultrassom ginecológico, enfim. Raramente é um diagnóstico já direcionado, algum exame direcionado para pesquisar a aorta. Normalmente são achados incidentais, justamente porque o aneurisma não dá sintoma. Quer dizer, ele pode dar sintoma, mas é um caso grave.
a imensa maioria dos aneurismas, eles evoluem e nessa evolução deles, eles são assintomáticos. E isso tem uma causa, tem uma característica genética? Como é que vem esses aneurismas? Tem uma explicação? Tem alguns fatores de risco principais. O principal fator de risco é o cigarro. Então, o tabagismo é o principal fator de risco para o aneurisma. Para você ter uma ideia, o hábito de fumar, ele está direto. Quando a gente fala em hábito de fumar, em pessoas que fumam, a gente já pensa em câncer de pulmão. Essa realmente é a associação mais forte. Depois dessa associação, vem o aneurisma de aorta, para você ver como é importante a ligação entre o tabagismo, o hábito de fumar, com o desenvolvimento do aneurisma. A gente tem que pensar muito nisso. É igual o câncer de bexiga. O principal fator de risco para câncer de bexiga é o cigarro. Também. Então, se você pega lá um paciente com uma urina, com um sangramentozinho na urina, microscópico, e fuma, fala, epa, já manda pro urologista. Exato. Né? Então, assim, olha para vocês verem. E assim, mais uma vez, a maioria das pessoas que vem aqui, diversos assuntos, o estilo de vida é muito importante na gênese, né, no desenvolvimento dessas doenças. Sim. Tanto aneurismas, infarto, doença arterial periférica e todos, AVC, cânceres, né, pedra no rim, Sim. várias coisas que às vezes a pessoa nem acha que tem a ver o estilo de vida. Mas não tem um que não escapa. Todas as nossas conversas aqui, né, gente? Então, mais importante, o quanto viver bem, as escolhas do dia a dia, né? E genética, tem peso? Tem. Então, o fator de risco principal é o cigarro. Outro importante é a idade. Então, o aneurisma é principalmente uma doença de pacientes mais idosos. Então, principalmente pacientes com mais de 65 anos. Tá. Onde a gente encontra mais aneurisma é principalmente pacientes próximos aos 80 anos. Tá. E o sexo masculino também é um fator de risco. Tá. Então, o homem tem 6 vezes mais chances de ter um aneurisma do que uma mulher, por exemplo. 6 vezes? Olha só. Ser homem não é fácil. A mulher, na verdade, o sexo feminino é considerado um fator protetor para o desenvolvimento do aneurisma. Olha, que bom, não sabia. A história familiar também é importante. Então, quem tem um aneurisma de aorta abdominal e tem, por exemplo, um irmão, um filho, esse irmão ou filho tem 20% a mais de chance de ter um aneurisma de aorta abdominal comparado com a população geral. Tá. Então, é um risco bem maior. Entendi. E também tem as doenças genéticas, que são doenças mais raras, graças a Deus, como síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, Lloyd-Dietz. Essas síndromes genéticas aí podem dar doenças bem extensas na aorta, desde a aorta torácica até a aorta abdominal, e aí acometem pacientes mais jovens, mas isso é coisa bem mais rara. Mais rara. É porque é do tecido conjuntivo, né? Perfeito, que favorece assim a dilatação, né? Isso Fica mais mesmo. frágil, né? A parede Isso do mesmo. vaso. Exatamente, né? isso. E algum outro ponto do estilo de vida que impacta no aneurisma, além do cigarro? O cigarro é o principal. A gente sempre orienta, isso é uma outra coisa que às vezes os pacientes vêm com medo no consultório, sabe? Eu tenho diagnóstico de aneurisma, eu não posso fazer atividade física. Muito pelo contrário. Tem que fazer. Deve fazer atividade física, porque a atividade física ajuda a controlar diversos outros fatores de risco, principalmente, por exemplo, a hipertensão, né, a pressão arterial. Sim. E isso, a pressão arterial elevada também é uma questão que ajuda a dilatar, aumentar o tamanho da aorta. Porque se imagina, fica forçando a parede, pessoal, imagina uma pressão muito grande ali, fica forçando a parede, né? Exatamente. E dilatar mais. Exatamente. Né? Isso que você falou é corretíssimo. A gente chama de estresse hemodinâmico. Então, o estresse do fluxo de sangue, da hipertensão arterial na parede da pessoa que tem um aneurisma, que já é enfraquecida, faz com que aquilo vá dilatando cada vez mais. E aí, como que funciona? Você descobriu o aneurisma, se ele está acima ou abaixo do rim, na maioria das vezes abaixo, e aí você vai abordar, né? Você vai avaliar. Aí você avalia o tamanho, de quanto tempo que ele cresce, não é? Para você. Na maioria das vezes, existe um número que você fala, opa, isso aqui, porque a gente sabe que na aorta torácica, existe um número que você fala, não, isso aqui tem que operar, porque se romper, a pessoa vai morrer. E aí os estudos já mostram realmente, né? Eu tô com um paciente agora, lá no HCO, que operou aneurisma de aorta ascendente, né? E o pai faleceu de aneurisma de aorta. E ele já estava ali no limite. Então, no abdominal também tem isso, né? Mas também tem a velocidade de crescimento, não é, Luiz? Perfeito. São esses dois fatores que a gente principalmente analisa para indicar um procedimento cirúrgico.
Então, a primeira coisa, né? Quando o paciente chega no consultório com aquele diagnóstico de aneurisma, eu falo para ele, olha, a melhor coisa que podia ter acontecido para você é ter Descobrir. esse diagnóstico, descobrir isso sem sintoma nenhum. Sim. Porque a gente descobrindo, existem alguns caminhos. O primeiro caminho é simplesmente acompanhar. Nem todo aneurisma diagnosticado deve ser tratado. Sim. Então, aneurismas de 3 a 5 centímetros nós acompanhamos com ultrassom anual, até ele chegar com 4 centímetros, e de 4 a 5 centímetros a gente faz ultrassons a cada 6 meses para acompanhar o crescimento. Se ele estiver crescendo naquele ritmo que a gente espera, a gente vai aguardando até ele chegar no ponto de tratamento. Qual é esse ponto de tratamento? Quando ele atinge 5 centímetros de diâmetro nas mulheres ou 5 centímetros e meio de diâmetro nos homens. Ah, não sabia que tinha essa diferença. Tem essa diferença, e principalmente por conta do biotipo. Então, assim, Tá. as mulheres a gente sabe que tem uma evolução pior quando tem aneurismas de aorta e elas rompem com tamanhos menores. Muito provavelmente isso deve ter relação com a superfície corpórea. São estudos que ainda estão fazendo, a superfície corpórea já tem uma boa correlação na indicação de tratamento da aorta torácica ascendente, principalmente, mas na aorta abdominal ainda é algum estudo. Tá. Mas provavelmente tem a ver com isso. E homens a partir dos 5 centímetros e meio. Então, quando chegam nesses diâmetros, aí sim a gente indica o tratamento, tá? E a outra coisa que a gente avalia é a velocidade de crescimento. Sim. Então, se esse aneurisma está crescendo rápido, independente dele ter atingido 5 ou 5 centímetros e meio de diâmetro, a gente também precisa tratar. Porque o que o corpo está dizendo para a gente? Ó, essa bexiga aqui, né, que esse Tá aneurisma inflando. está inflando muito rápido. É melhor você me resolver aqui, porque senão eu vou romper. E na aorta abdominal, a torácica também é assim. Também. Né? Às vezes não chega a 5, que é o critério, mas Se cresce tá crescendo muito rápido, É. né? E, enfim, é isso. E aí... Não, pode falar. Desculpa, Cris. Esse crescimento é meio centímetro por semestre ou 1 centímetro por ano. Ah, Então, tá. se a gente faz um ultrassom em janeiro, o aneurisma está com 4 centímetros e em junho ele está com 4,5 centímetros, a gente tem que tratar, mesmo antes dele atingir 5 ou 5 centímetros e meio, independente se do homem ou mulher, essa velocidade de crescimento indica tratamento também. Como é o tratamento? Quais são as opções aí, né? Isso é outra coisa que eu também falo para os pacientes, né? Se tem um momento bom também para ter esse diagnóstico, é esse momento que teve uma evolução gigantesca da cirurgia vascular, né? Principalmente com a cirurgia endovascular, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia que a gente faz por catéter. Hoje, 80% dos aneurismas de aorta abdominal e infrarrenal são tratados pela técnica endovascular, por catéteres. O que a gente faz? Na imensa maioria das vezes a gente faz injeções nas virilhas, uma de cada lado, coloca os catéteres pelas artérias femorais que passam ali nas virilhas e a gente vai com esses catéteres até a aorta abdominal. Esses catéteres eles carregam dentro dele lá dobradinho a endoprótese, que parece uma calça, vamos dizer assim. E aí quando a gente chega no local certo do tratamento, né, a gente libera essa endoprótese que vai forrar a aorta por dentro. E aí vai fazer com que o sangue passe só dentro da endoprótese e não passe mais dentro do aneurisma, não pressurize mais o aneurisma. Sim. Não fique mais lá enchendo aquela nossa bexiga. E isso exclui o risco de ruptura. É parecido com a técnica que coloca um stent no coração. Né? Perfeito. É que a substância, o produto é diferente, né? O Isso. stent, aquela molinha, pessoal, que a gente já falou aqui, que é um polímero, de vocês é como se fosse uma malha, né? Isso, exato. A prótese. É um stent também, só que ele é recoberto por um pano, justamente para não ter esse vazamento. Para o sangue ficar todo contido lá, passar todo no interior da endoprótese e não passar mais dentro do aneurisma. E quando é infrarrenal, é menos, menos complicações, né? Sim, o aneurisma infrarrenal é um aneurisma que é menos complexo de se corrigir, principalmente de maneira endovascular, tá? Quando esse aneurisma já pega a aorta acima da artéria do rim, aí o tratamento fica um pouco mais complexo, porque aí a gente precisa, além de cobrir a aorta, a gente precisa revascularizar essas arterinhas dessas vísceras, dos rins, do intestino, do fígado. Porque se você põe, vai atrapalhar, né? Assim, se o vaso, se ele tá bem próximo da saída do rim ali, ele vai atrapalhar o fluxo, né?
E aí Perfeito. você vai favorecer, ajudar uma coisa e vai complicar a outra. Aí já é mais complexo Isso. para tratar, né? O tratamento funciona assim: a gente tem que levar a endoprótese de uma artéria, de um lugar da artéria, de um lugar da aorta que está sadia, que está boa, até um lugar lá embaixo onde ela está boa também. Então, se o aneurisma engloba ali a região das artérias renais, do intestino, a gente não pode colocar o stent abaixo, né, a endoprótese abaixo Sim, das artérias do rim, porque senão vai continuar vazando dentro do aneurisma. A gente tem sim, que subir a nossa endoprótese para cima disso aí, onde a artéria está saudável. E se a gente não revascularizar, a gente só colocar esse tubo, né, essa calça lá sim. por dentro forrando a aorta, a gente vai forrar também a saída dessas artérias que alimentam o rim e os intestinos. Aí vai parar a circulação para esses lugares. E aí não tem jeito. Então, para tratar, aí a gente precisa de endopróteses especiais, que a gente muitas vezes manda produzir especificamente para aquele paciente, Tá. ou então endopróteses que já existem alguns raminhos nela, e aí a gente cateteriza esses raminhos, comunica esses raminhos com as artérias do Olha intestino só. ou dos rins e coloca um stent conectando as artérias dos rins, por exemplo, até esses raminhos ou até o buraquinho lá da endoprótese que a gente mandou fazer. Bem complexo essa aí, né? Essa Essa, técnica nesses casos. Ainda bem que é a essa, menor essa é quantidade, bastante né? A complexa, menor sim. proporção, né? Sim. E tem casos que não tem como fazer e que tem que ser cirurgia aberta? Alguns casos, sim. Sim. Alguns casos tem. Então, assim, todas as endopróteses, elas são feitas para uma determinada anatomia. Ou seja, a indústria produziu aquilo, estudou em uma série de pessoas como que aquela endoprótese ia se comportar, que tem diferentes anatomias, e viu que em alguns jeitões lá do aneurisma ela cabe bem, em outros não. Então, às vezes, quando o aneurisma ainda é infrarrenal, mas ele fica lá muito perto das artérias renais e não tem esse espaço saudável para a gente colocar a endoprótese lá, e o paciente tem uma condição de saúde boa, pode ser É operado, melhor. é melhor operar do que a gente fazer esse tratamento que a gente chama de tóraco-abdominal, né? Que a gente envolve essas artérias viscerais. É, porque senão você pode criar uma insuficiência renal, você pode causar um dano que é uma doença muito grave, né? Sim, Doença renal. A pessoa fica com uma doença renal aguda ou crônica, enfim, né? sim, Mas ainda bem que é a minoria, a né? minoria, as complicações, elas podem acontecer, né? Então a gente sempre avalia isso. Se o paciente tem uma doença infrarrenal que não é possível ser feito o tratamento com a endoprótese infrarrenal e ele tem uma boa condição de saúde, ou seja, um risco cirúrgico aceitável, aí nós Opera. operamos esse paciente, que a gente aí retira o aneurisma e coloca lá no lugar da aorta um tubo sintético também. Entendi. E depois que faz, tanto por cirurgia ou por endoprótese, fica usando esses remédios para afinar o sangue, todos esses medicamentos por longo tempo ou só usa um período? Como que é? Na realidade, quando a gente identifica, diagnostica um aneurisma, a gente já precisa colocar algumas medicações. Por quê? O aneurisma também, o aneurisma de aorta abdominal, está muito ligado com doenças cardiovasculares, porque os Sim. fatores de risco são muito parecidos, né? Tabagismo, idade avançada, hipertensão. Então, quando a gente diagnostica um aneurisma, aí é ideal que a gente comece a dar alguns remédios, por exemplo, AS e as estatinas, né, que são os remédios que diminuem o nível de colesterol, porque aí a gente diminui o risco deles terem problemas cardiovasculares a médio e longo E prazo. às vezes eles até já usam, né? Muitas vezes eles Porque já usam. às vezes a gente faz um check-up, detecta e fala, ó, vai no vascular para ver Sim, que ele acha. Às vezes ele já tá tomando aquele combo, né, do exato. antipertensivo, do remédio pro colesterol e aspirina. Isso é o que acontece na maioria dos pacientes. Eles já chegam tomando o kit que precisa tomar, né? Aí, pós-operatório, normalmente a gente não precisa acrescentar nenhuma medicação a mais. Tá. Normalmente. O que a gente precisa fazer no pós-operatório desses pacientes, principalmente que a gente trata pela técnica endovascular, a gente precisa acompanhar eles ao longo do tempo. Porque a endoprótese, ela é uma peça, na verdade, elas são algumas peças que a gente encaixa uma na outra. Sei. Então, ao longo do tempo, existe o risco dessas peças se desencaixarem, ou Ah, do tecido da endoprótese se fragilizar e rasgar, por exemplo, e dar os vazamentos para dentro do aneurisma. E isso a gente diagnostica com exames de imagem que a gente faz ao longo da vida. No começo, a gente faz um exame de imagem com um mês pós-operatório. Depois, se tiver tudo bem, a gente pode fazer imagens a cada ano, né? Imagens anuais para ver se está tudo bem lá com a endoprótese. é porque, na verdade, o aneurisma continua lá, né? Continua. Você só colocou lá, Só tipo, forrei. você colocou uma coisa,
lá dentro, mas a dilatação tá lá, né? Então, Isso. na verdade, você não tirou o aneurisma, Não né? tirei. Você só colocou para ele não ficar lá, aquela pressão na parede. Eu forrei ele por dentro, mas você sabia que muitas vezes, depois que a gente forra o aneurisma, muitas vezes ele diminui de acomoda? tamanho. Sim, Olha ele que diminui de tamanho porque não interessante. tem mais nada ali pressurizando. Então ele pode diminuir. Nem sempre diminui, mas ele pode diminuir de tamanho. E na prática, assim, esses aneurismas que, se não forem tratados, eles rompem e causam uma hemorragia abdominal e a pessoa pode morrer, né? Não dá Isso. tempo dela chegar no hospital, por exemplo. Isso. Então, assim, por isso que a gente falou aqui desde o início que o assintomático é É a o melhor melhor cenário. situação. Porque quando o paciente tem sintomas, significa que o aneurisma rompeu ou que ele está prestes a romper. E qual que é esse sintoma? Principalmente dor abdominal, que pode ser irradiada, corre lá para a região das virilhas, e também aqui para o lado esquerdo, aqui o flanco esquerdo, né, a parte lombar aqui do lado esquerdo. Quando tem esses sintomas, pode significar que o aneurisma rompeu ou que ele está prestes a romper. Tá. Essas situações são muito graves e a gente tem que tratar o quanto antes. Se tiver roto, o tratamento é imediato. A mortalidade do aneurisma roto chega a 90%. É muito alto. Muito alto, muito alto. Então é isso que a gente quer evitar. Ainda é possível fazer o tratamento, mas aí é uma situação de muito mais risco e com resultados muito ruins, apesar de todo o avanço da medicina. E na verdade, essa dor, ela é súbita, essa dor abdominal, Sim. assim, porque imagino que seja, né? Porque foi de repente, rompeu ou começou a dar uma... a gente não vai falar aqui, mas existe a dissecção, né? Assim, uma parte da camada da artéria às vezes rompe. Isso. Mas no abdominal isso não é tão comum, né? Isso é bem super raro no abdominal. No abdominal, o mais comum é a doença aneurismática mesmo. E a dor é súbita mesmo. Então é uma dor lancinante. Muitas vezes os pacientes desmaiam ou por dor, ou então porque o sangramento foi tão forte que causou uma hipotensão e ele desmaia. Ah, tá. Quando o aneurisma rompe, como eu disse, a mortalidade global é 50%, mas só para vocês terem uma ideia. O aneurisma rompeu. Metade dos pacientes, quando o aneurisma rompem, não conseguem chegar no hospital. Tá. A metade que chega, a mortalidade do perioperatório ali, né, tanto do procedimento quanto do pós-operatório, chega também a 50%, Muito. dando aquela mortalidade em torno de 90%. Então é muito alto. Então, assim, o sintoma é o que a gente não quer ver. Óbvio que ainda há esperança, há tratamento, mas é uma situação muito mais dramática. O que a gente quer ver é o assintomático. E é o que eu falo, né? Fazer um check-up. Quando você faz um check-up, você vai fazer um ultrassom de abdômen para ver o fígado, a vesícula, os rins. E a aorta tá lá bonitinha. E a gente vê, por exemplo, quando eu falo para o paciente, ó, se você tivesse placa na aorta, o médico ia descrever que tinha calcificação. Sim. Então, se você tem calcificação na aorta, você pode ter na carótida, no vaso da perna, no coração. E se tiver uma dilatação, ele vai ver. Então, é simples, né? Sim. Então, um simples ultrassom, que você tem que estar em jejum somente, você consegue detectar. E aí você tem uns exames mais complexos, né? Para você ver toda a aorta, né? Que é contrastado. As tomografias. Tomografias, né? Quando Exato. você quer tirar mais dúvidas, né? Exato. Mas de rotina vocês acompanham pelo crescimento, pelo ultrassom normal? Pelo Esse ultrassom Doppler. Ultrassom Doppler de aorta e artérias ilíacas. As artérias ilíacas são aquelas que dividem, quando a aorta divide, vão irrigar as pernas, elas chamam artérias ilíacas. E ali também pode aparecer aneurisma. Tá. Então é importante, né? Você sempre avaliar um paciente, que a gente chama de triar, fazer o check-up. Pacientes com mais de 65 anos que fumam, eles precisam fazer um ultrassom de aorta e artérias ilíacas, não só um ultrassom de abdômen total, porque às vezes, interessante. Às vezes o ultrassonografista que vai fazer um ultrassom de abdômen total, ele vai lá ver várias coisas, né? O fígado, ver a vesícula, ver os rins, e aí ele vê a aorta, mas ele não vê necessariamente toda a aorta. Então ele pode ver um pedaço que ela esteja normal e descrever como normal. Às vezes então, não tá. O ideal é fazer um ultrassom de aorta e ilíacas, um Doppler arterial de aorta e artérias ilíacas, porque aí o ultrassonografista vai avaliar toda a extensão da aorta abdominal e das artérias ilíacas, procurando o aneurisma nesses pacientes que têm fatores de risco. Então, de novo, pacientes com mais de 65 anos que fumam ou que tenham história familiar. Olha para você ver que interessante isso, porque no ultrassom eles não descrevem artéria ilíaca, não vê, porque não é o objetivo. Exato. Né? Então, isso aí eu aprendi hoje, gente, adorei, tá vendo? A gente sempre aprende muitas coisas com os colegas, né?
Porque a gente às vezes faz essa rotina e não pensa nisso. Principalmente, como você falou, né? O fumante. Hoje a gente tem menos fumantes, graças a Deus. Sim. Né? A gente tinha um percentual muito alto de fumantes, isso vem diminuindo com todas as campanhas. Mas, como você falou, homens, às vezes mais velhos, acho que nem tem que fazer nada, acho que, né? Não, bobagem, não tem nada, né? Então a gente tem que fazer. Então essa dica aí é uma dica muito boa. E bom, Luiz, eu acho que a gente abordou de forma aí todas as questões mais básicas, assim, no sentido de levar à população informações, né? Se você tem mais de 65 anos, se é fumante, se tem pressão alta, né? Porque muitas vezes vai passar batido. Sim. E se você descobre, você evita uma morte por um problema desse, igual você descobre um problema no coração e evita de ter um infarto, e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, a importância da prevenção, né, de você fazer exames de check-up para você detectar, e detectando você vai acompanhando, e como você falou, muitas vezes ele pode crescer muito lentamente, a pessoa ficar anos acompanhando somente, né? Exato. Eu tenho alguns pacientes no consultório nessa situação, que descobriram o aneurisma com 3 centímetros e estão lá acompanhando. E é assim Porque que a é gente faz. 5,5, né? Homem e mulher 5. 5,5 homem, mulher 5. Antigamente era 6 ou não? Não. Mudou não, isso. Porque eu tinha uma ideia que no abdômen era um pouquinho maior do que na aorta torácica. Sempre foi esse número. 5,5. 5, 5,5, tá. Bom, algum ponto aí que não tenhamos falado, que você acha que era interessante, algum alerta, alguma coisa? Não, eu acho que a principal mensagem é isso, a gente tentar diagnosticar os pacientes assintomáticos. E a melhor maneira de fazer isso é conscientizando quanto aos fatores de risco. Então, de novo, homens ou mulheres com mais de 65 anos que fumam, que têm história familiar, e às vezes, só um parênteses da história familiar, às vezes tem aquele caso que fala, meu pai morreu de morte súbita, ou morreu de infarto e às vezes acha fulminante. que é infarto e não é. E não é um infarto fulminante. Pode ter sido um aneurisma de aorta roto que no passado não foi, né, não foi diagnosticado, não foi visto. Então, esses pacientes, essas pessoas precisam investigar a aorta abdominal. Então, acho que essa é a mensagem principal. Fazer o check-up para não termos os aneurismas sintomáticos. Luiz, agradeço imensamente sua presença, o seu conhecimento, para trazer tantas informações importantes de fácil entendimento aí para esse público, que eu falo que esse objetivo, o podcast Construindo Saúde, é para ajudar as pessoas a entender tantas coisas que podem acontecer, mas o tanto que a gente tem o poder de intervir, né, de descobrir antes, de fazer nossas escolhas, porque eu falo que a gente constrói saúde ou doença, fica à vontade, né, cada um para construir o que tiver vontade, né. Então, eu agradeço mais uma vez sua presença e foi ótimo o nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço, parabéns pelo podcast, muito legal, foi um prazer estar aqui. Então tá bom, gente, é isso aí, até o próximo podcast, ficamos por aqui.